Olá, seja muito bem-vindo para o curso sobre temperamento. Este curso tem a finalidade de unir o conhecimento emocional com o crescimento espiritual e o autoconhecimento, que é primordial para acertarmos mais, para nossos alvos serem alcançados e também vermos propósito no nosso viver aqui na Terra. Então eu te convido, vem junto, pega papel, caneta, anota, e eu tenho a certeza que este curso vai enriquecer cada vez mais o entendimento e mais o entendimento sobre nós mesmos. Porque, como a Bíblia diz, sem conhecimento o meu povo perece. E também, isso, a outra passagem que está lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, quando nós nos conhecemos mais e mais, conseguimos compreender nossas ações, onde podemos melhorar, onde aquilo pode ser aplicado, o que precisa ser ajustado. Então, vem e vamos nesta caminhada. E vai ter uma introdução aos temperamentos. Entre eles, nós vamos estudar sobre a origem dos temperamentos, da teoria, quando que surgiu, por quem surgiu, e também temperamento versus personalidade, que são questões diferentes. E a origem dos temperamentos, ela é datada aproximadamente a 400 anos antes de Cristo. Ela foi uma teoria desenvolvida e criada por Hipócrates. E a teoria continuou, ela continuou influente na Idade Média e na Renascença, muito utilizada na compreensão humana e da saúde. E já no século XIX, com a evolução da psicologia e da medicina, a teoria dos temperamentos foi revisada e adaptada, mas a ideia dos 4 temperamentos permaneceu. Ele foi filósofo e médico, e ele é conhecido hoje como o pai da medicina. Então, ele deu início nas observações, nas reflexões dele em relação sobre os temperamentos. Então, ele criou, mas a teoria dos temperamentos não parou lá. Ela continuou a ser desenvolvida e aperfeiçoada. Tanto é que no século II depois de Cristo, Galeno, médico e filósofo romano, ele continuou a teoria. Ele aprofundou ela mais e mais, e ele desenvolveu a primeira tipologia do temperamento. E nós vamos usar nesse estudo como base 2 livros e tem outros materiais. Os 2 livros utilizados, um deles é este, Elogio aos 4 temperamentos, e o outro é Os 4 temperamentos na criação dos filhos, na educação dos filhos. Esses livros são escritos por Ítalo Marcilli, ele é médico psiquiatra. Claro que ele tem outros materiais, e aqui, na explanação deste estudo, tem outros materiais usados, utilizados para enriquecer cada vez mais o entendimento sobre os temperamentos e a sua origem. E, para que a gente possa entender o que é temperamento, vamos lá ver o que significa, e o que é temperamento e o que é personalidade. Temperamento é basicamente o nosso primeiro instinto, um conjunto de reações que nós temos. É algo natural. Não é aprendido e nem ensinado. É algo que flui de uma forma, quando vê, já foi. Um exemplo: tem temperamento que ele é impulsivo. Quando vê, já falou, já fez e depois vai pensar. E tem aquele outro que ele, antes de fazer, ele vai pensar, ele vai avaliar, ele vai refletir. E é algo que é natural, é um instinto, é algo que é presente na pessoa.
Muitas vezes a pessoa que vem a ser impulsiva, ela vai ter que trabalhar a questão de pisar no freio ali, porque é como se ela tivesse um pedal só do acelerador. É importante ter reações rápidas, porém tem certas situações que precisa ter uma certa prudência. Mas também em contrapartida, a pessoa que tem uma reação mais lenta, não é lenta na questão de cognição, de entendimento, não, mas de agir rápido, muitas vezes ela vai precisar tirar um pouco o pé do freio, lá do pedal do freio, e colocar um pouquinho no acelerador, porque tem questões que precisam de uma ação rápida, assim como tem questões que precisam de um tempo de reflexão. Então, isso seria um instinto. Para um é papum, para o outro já não. E também é como se o nosso temperamento fosse o solo, aquilo que nós vamos desenvolver na vida, a nossa personalidade, o nosso caráter, os nossos comportamentos, ele vai ter uma base. E essa base, ela não muda. Essa base, ela é mineral. É aquilo que nós já nascemos com ela. Aí você pode se perguntar: o temperamento é herdado? Como que funciona? Existem muitas teorias, que pode ser herdado ou não. Porém, quem decide o temperamento que eu tenho, que você tem, é Deus. Ele define. E cabe a nós a saber as potências e as fragilidades, observar aquilo que precisa de atenção, que precisa de um cuidado. E a potência, aquilo que nós vamos fazer diferença imensa neste mundo, nessa geração. E o temperamento também, ele é o filtro. O filtro como a gente vê o mundo. Assim como nas redes sociais existem vários filtros, as câmeras têm vários filtros, nós seres humanos acabamos por ter 4 filtros, sendo um deles aquele que vê borboletas e corações. Aquele que vê desafio e guerra, esse é o filtro dele. Aquele que vê o clássico, branco e preto. E também aquele que vê as coisas de forma calma. E, respectivamente, são eles: o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. E, como mencionado, o temperamento é a nossa base, é a nossa estrutura, é a estrutura que vamos usar para construir o restante da nossa vida. E veja bem, não é o temperamento que determina o sucesso e o fracasso. Apenas demonstra que enxergamos o mundo, a maneira como vamos ver, a maneira como vamos avaliar as situações, a maneira como vamos encarar, como vamos reagir diante dos desafios, diante das adversidades, diante da alegria, diante do sucesso, do fracasso. É a lente, é o olhar. E esse instinto, esse olhar, esse filtro, independe da onde a gente nasce, independe de quem estará ao nosso lado ou onde estamos hoje. O que muda nesse tempo, o que muda uma pessoa é a sua personalidade. O temperamento, ele é imutável. Porém, ele precisa ser amadurecido. E vamos aqui, ó. Nós sabemos que tem teoria sobre temperamento e tem uma teoria que diz que nós só temos um temperamento e tem teorias que diz que nós temos mais do que um temperamento. Este curso vai tratar da teoria de um temperamento. Mas você que estuda essa teoria dos 2, 3 temperamentos e fica um pouco na dúvida de falar que só tem um, eu peço que continue conosco, que nesse tempo que for conversado, explanado, vai trazer mais enriquecimento àquilo que você já tem de informação. Mas é isso, temperamento não muda, mas ele precisa sim amadurecer. Um temperamento imaturo, seja ele qual for, traz dificuldade para a pessoa e para quem está em volta dela. E acredito que já tenha se perguntado: se existe 4 temperamentos,
Por que existem pessoas tão diferentes? Lembra? Nós estamos falando aqui sobre temperamento versus personalidade. O temperamento ele vai ter a sua estrutura. Se a pessoa for impulsiva, ou se a pessoa for mais reflexiva, esse vai ser um padrão dela. Mas o que diferencia uma pessoa da outra é a sua personalidade. É aquilo que ela decide escolher, é a forma como ela decide reagir. E por causa da personalidade, que é moldada pelo ambiente e por nossas escolhas, leva a pessoa do mesmo temperamento ser diferente uma da outra. E isso nos torna único. Até porque nós carregamos a nossa história. Nós carregamos as nossas dificuldades, muitas vezes os traumas, muitas vezes questões que marcaram de forma positiva ou negativa, ela vai impactar na nossa personalidade. Às vezes a pessoa que tem um temperamento quente, que nós vamos tratar na próxima aula, um temperamento quente e um temperamento frio, ela vai passar pela mesma experiência, mas a absorção dessa experiência vai ser diferente por conta da personalidade. Por mais que o temperamento venha a ser diferente ou até mesmo o mesmo temperamento. Aí o filtro que falamos é a essência, que não muda em nós. E o que muda é a forma como vamos decidir reagir a ela. E que nos leva ao próximo tópico. Se existe diferença entre temperamento e personalidade, nós já notamos que sim. Temperamento é aquilo que não muda, é a nossa base material, é algo que nasce com a gente. Uma pessoa não nasce melancólica e termina a vida como colérica. Ela não nasce fleumática e termina sanguínea. Não. Que tem o amadurecimento nesse tempo. Enquanto o temperamento é o meu, o seu instinto, ou seja, o nosso desejo primário, a nossa reação primária, é aquilo que é instintivo, é natural. Já a personalidade é a forma como você escolhe responder a este instinto. Aí, o que seria instinto? Vamos usar aqui a analogia de um cachorrinho de estimação. Você tem ali um prato de comida e tem um contrafilé saboroso. Você deixa ali, você levanta, quando você voltou, não está mais ali, porque o cachorrinho, o instinto dele natural, sem pensar duas vezes, é pegar aquele contrafilé e correr e comer, não é? Este é um instinto natural, um instinto de sobrevivência. Ah, mas tá, se é um instinto, essa analogia do cachorrinho sempre vai ser assim, para que o dono mude o cachorrinho ou adestre, ele vai precisar ensiná-lo. Vai precisar ensiná-lo a ele a se controlar, a entender que aquela comida não é para ele. Vai ser trabalhoso, é algo laboroso, quase até parece que impossível, mas sim, é possível. Mas isso não significa que muitas vezes o cachorrinho vai escorregar e vai acabar lá comendo o contrafilé novamente. Assim é o nosso instinto, é algo natural. Quando vê, foi. Quando vê, falou. Quando vê, agiu. Ou quando vê, não aproveitou a oportunidade. Quando era o momento de responder, não respondeu, aí depois pensa, poxa, por que eu não falei isso aquela hora? É instinto, é algo natural. Aí nós vamos ver as potências e os pontos de fragilidade que precisam ser trabalhados e elaborados. Então, guarde. Eu quero que você avalie o filtro que você tem olhado a vida. É um filtro mais de borboletas e corações? É um filtro mais de desafio e guerra? É o filtro de ver tudo no clássico preto e branco, o copo meio vazio? Ou é um olhar, um filtro que tudo é paz, tudo é tranquilo, tudo é calmo? Isso já vai te dar pistas para poder se conhecer, para ver em que ponto
o seu filtro, a forma de ver a vida se aplica mais. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.